Você já imaginou um exército inteiro sendo destruído em uma única noite sem que um único homem erguesse uma espada? Parece algo saído de um conto épico, mas essa história está registrada nas páginas da Bíblia Sagrada e continua sendo um dos eventos mais impressionantes da história da humanidade. O que poderia levar uma força militar poderosa a ser dizimada por um único ser celestial? Quem era esse anjo? E por que Deus enviou essa destruição massiva? Essas perguntas ecoam através dos séculos, e hoje vamos mergulhar profundamente nesse episódio bíblico para entender o verdadeiro significado desse ato divino e o impacto que ele teve tanto nos tempos antigos quanto nos dias de hoje. A história que vamos explorar hoje se passa no tempo do rei Ezequias, governante de Judá, e gira em torno da invasão assíria, liderada pelo temível rei Senaqueribe. Os assírios eram uma das civilizações mais brutais da antiguidade, conhecidos por suas táticas implacáveis de guerra e por tratarem seus inimigos com extrema crueldade. O Império Assírio dominava grande parte do Oriente Médio e já havia conquistado muitas nações, espalhando medo e terror por onde passavam. No entanto, quando chegaram às portas de Jerusalém, encontraram algo que jamais poderiam ter previsto: a intervenção direta do próprio Deus. Senaqueribe enviou seu exército para sitiar Jerusalém, acreditando que, como tantas outras cidades antes dela, cairia sem dificuldades. A confiança do rei assírio era tão grande que ele zombou do Deus de Israel, comparando-o com os deuses das outras nações que já haviam sido derrotadas. Ele enviou mensageiros para provocar Ezequias e o povo de Jerusalém, dizendo que nenhum Deus poderia salvá-los da fúria dos assírios. Essa afronta não era apenas contra Judá, mas contra o próprio Criador do universo. Diante da ameaça, o rei Ezequias tomou uma atitude que mudou completamente o rumo da história. Ele se voltou para Deus em oração. A oração de Ezequias é um dos momentos mais poderosos das Escrituras. Em vez de confiar na força militar de seu pequeno reino, ele reconheceu que apenas Deus poderia salvá-los. Ele entrou no templo, prostrou-se diante do Senhor e clamou por libertação. Em sua oração, Ezequias não apenas pediu ajuda, mas exaltou a soberania divina, reconhecendo que o Senhor não era como os ídolos das outras nações, mas o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Esse ato de humildade e fé moveu o coração de Deus, e ele enviou sua resposta por meio do profeta Isaías. Isaías trouxe uma mensagem de esperança para o rei. Deus havia ouvido sua oração e prometia livrar Jerusalém das mãos dos assírios. O profeta declarou que Senaqueribe não entraria na cidade, não lançaria flecha alguma contra ela, e que seu exército seria derrotado sem que os israelitas precisassem lutar. Essa promessa parecia impossível aos olhos humanos, mas o que aconteceu em seguida foi um dos maiores atos de livramento já registrados na história. E então, em uma única noite, o impensável aconteceu. O anjo do Senhor desceu sobre o acampamento dos assírios e, num ato de julgamento divino, exterminou 185.000 soldados. Quando o restante do exército acordou ao amanhecer, encontraram um cenário de horror. Seus companheiros mortos, sem nenhuma explicação lógica ou sinais de batalha. O terror se espalhou entre os sobreviventes e Senaqueribe, humilhado e derrotado, fugiu de volta para Nínive, onde mais tarde seria assassinado por seus próprios filhos. Jerusalém havia sido salva, não pela força das armas, mas pelo poder de Deus. Mas quem era esse anjo? Como um único ser conseguiu executar um juízo tão severo? E o que essa história nos ensina sobre o poder e a justiça de Deus? Essas são questões que vamos aprofundar ao longo deste vídeo. Fique conosco, porque o que vem a seguir revelará detalhes surpreendentes sobre o papel dos anjos nas Escrituras, o significado espiritual desse acontecimento e as lições que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. A destruição do exército assírio por um único anjo de Deus é um dos eventos mais enigmáticos e poderosos da Bíblia. Mas afinal, quem era esse anjo? Teria sido um ser celestial comum? Ou estaríamos diante de uma manifestação direta do próprio Deus? Para responder a essa pergunta, precisamos entender o papel dos anjos na narrativa bíblica
e a forma como eles atuam como mensageiros e executores da vontade divina. Ao longo das Escrituras, os anjos aparecem em diversas ocasiões, cumprindo missões específicas. Alguns trazem mensagens, como o anjo Gabriel ao anunciar o nascimento de Jesus a Maria. Outros aparecem como guerreiros, protegendo o povo de Deus e executando juízos divinos. Entre esses seres celestiais, um dos mais mencionados é o anjo do Senhor, que muitas vezes se manifesta de forma tão poderosa que alguns estudiosos acreditam que se trata de uma teofania, uma aparição do próprio Deus em forma angelical. Será que o anjo que destruiu o exército assírio era esse mesmo anjo do Senhor? A Bíblia nos mostra que, em vários momentos, Deus utilizou anjos para cumprir seus desígnios. No livro do Êxodo, por exemplo, um anjo foi responsável por guiar o povo de Israel pelo deserto e proteger a nação. No livro de Daniel, um anjo fechou a boca dos leões para que não devorassem o profeta. Em outra ocasião, um anjo feriu Herodes, o rei que se exaltou como se fosse um deus, levando-o à morte. Esses exemplos revelam que os anjos podem ser instrumentos de proteção e juízo, e o caso dos 185 mil soldados mortos reforça essa realidade. Mas como um anjo conseguiu exterminar tantos soldados de forma tão rápida e eficiente? Seria possível que essa morte em massa tivesse ocorrido por meio de uma praga semelhante à que Deus enviou contra o Egito? Ou o anjo utilizou um método sobrenatural além da compreensão humana? A Bíblia não entra em detalhes sobre como exatamente aconteceu a destruição, mas o impacto foi avassalador. O terror que se abateu sobre o exército assírio foi tão intenso que ninguém ousou contra-atacar ou investigar a fundo. Eles simplesmente fugiram, reconhecendo que estavam diante de um poder muito além do que conheciam. Senaqueribe, o rei assírio, havia zombado do Deus de Israel e agora via seu exército dizimado de maneira sobrenatural. Seu poder militar, que antes parecia imbatível, foi reduzido a nada em uma única noite. A arrogância do rei foi sua ruína, e essa é uma lição que se repete inúmeras vezes nas Escrituras. Aqueles que desafiam a soberania de Deus acabam derrotados. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Salmo 33, 10. Essa passagem mostra que não importa quão poderoso um reino possa parecer, se Deus decidir intervir, não há força humana capaz de resistir. O destino de Senaqueribe também serve como um alerta para aqueles que confiam mais na força humana do que em Deus. Após sua humilhante derrota, ele retornou a Nínive, sua capital, onde foi assassinado por seus próprios filhos, enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque. Esse detalhe é simbólico. Aquele que desafiou o Deus verdadeiro morreu justamente no templo de sua falsa divindade. Isso nos ensina que a idolatria e a arrogância sempre levam à destruição. Nenhum Deus forjado por mãos humanas pode oferecer proteção quando o verdadeiro Deus decide agir. Mas por que Deus escolheu intervir de maneira tão drástica? Será que Jerusalém realmente merecia esse livramento? Ou havia algo maior em jogo? A resposta está no pacto que Deus fez com Davi séculos antes. Deus havia prometido que sempre haveria um descendente de Davi no trono de Jerusalém. E se Senaqueribe tivesse conquistado a cidade, essa promessa teria sido comprometida. Além disso, Deus queria mostrar ao mundo que ele é soberano, que nenhuma força terrena pode se comparar a ele. Esse evento não foi apenas um livramento para Jerusalém, foi uma demonstração pública do poder divino, um sinal para todas as nações de que o Senhor governa sobre toda a terra. O que podemos aprender com essa história? Será que confiamos verdadeiramente em Deus diante das adversidades, ou colocamos nossa confiança nas soluções humanas? Muitas vezes enfrentamos situações que parecem impossíveis de resolver, assim como Ezequias enfrentou o cerco assírio. Mas essa história nos ensina que, quando nos voltamos para Deus com humildade e fé, Ele pode intervir de maneiras que nunca poderíamos imaginar. O mesmo Deus que enviou seu anjo para livrar Jerusalém ainda está ativo hoje. Ele continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Nos próximos momentos deste vídeo, vamos explorar mais profundamente o simbolismo por trás dessa intervenção divina e como ela se relaciona com a nossa vida espiritual. Há algo muito maior por trás desse episódio do que apenas uma vitória militar. O que aconteceu naquela noite representa um princípio espiritual que pode transformar a maneira como vemos a nossa própria caminhada com Deus. Você está pronto para essa revelação? Então continue conosco,
porque o que vem a seguir pode mudar a sua vida. A destruição do exército assírio não foi apenas um evento militar, mas uma manifestação clara do poder de Deus sobre as nações. O Senhor não apenas protegeu Jerusalém, mas também enviou uma mensagem poderosa para o mundo inteiro. Ele é soberano e nenhum império, por mais forte que pareça, pode desafiar a sua autoridade impunemente. Mas essa história não termina apenas com a vitória de Judá sobre os assírios. Há um significado muito mais profundo por trás desse acontecimento, e ele ecoa até os dias de hoje. Primeiramente, precisamos entender o que estava em jogo espiritualmente. O reino de Judá não era apenas mais um pequeno estado tentando sobreviver contra um império opressor. Jerusalém era a cidade escolhida por Deus, o lugar onde o templo havia sido construído e onde a presença divina se manifestava de maneira especial. Se Jerusalém caísse, a fé do povo poderia ser abalada de tal forma que a promessa de um Messias, feita a Davi gerações antes, poderia parecer impossível de se cumprir. Mas Deus não falha em suas promessas. Ele interveio para garantir que seu plano de redenção continuasse intacto. Além disso, a destruição do exército assírio revelou um princípio espiritual que se repete ao longo da história. Quando os homens desafiam a Deus e confiam apenas na sua própria força, eles caminham para a ruína. Senaqueribe acreditava que poderia zombar do Deus de Israel sem consequências. Ele já havia destruído muitas nações, levado seus deuses cativos, e acreditava que o Deus de Judá seria apenas mais um na sua longa lista de vitórias. No entanto, ele subestimou o fato de que o Deus de Israel não é um ídolo feito por mãos humanas, mas o Criador de todas as coisas. A arrogância do rei assírio o levou à derrota e, posteriormente, à sua morte. Esse mesmo padrão pode ser visto em diversas partes das Escrituras. O faraó do Egito, que se recusou a deixar os israelitas saírem da escravidão, também desafiou a autoridade divina e sofreu terríveis pragas até ser destruído no Mar Vermelho. Nabucodonosor, rei da Babilônia, se exaltou a ponto de achar que sua grandeza vinha de sua própria força, e Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal até que reconhecesse a soberania divina. Herodes Agripa, no Novo Testamento, permitiu que o povo o adorasse como um deus, e por isso foi ferido por um anjo e morreu comido por vermes. Em todos esses casos, vemos um princípio claro: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Mas essa história também nos ensina algo sobre a confiança e a fé. Ezequias, diante de uma ameaça esmagadora, não tentou fazer alianças políticas ou buscar ajuda de outras nações. Ele poderia ter se rendido ao medo e procurado um acordo com os assírios, mas escolheu confiar em Deus. E a resposta divina não foi apenas uma palavra de encorajamento, mas uma ação poderosa que mudou completamente o rumo da história. Isso nos leva a uma pergunta essencial: como reagimos quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis? Muitas vezes, somos tentados a resolver nossos problemas com nossas próprias forças. Tentamos encontrar soluções humanas, confiamos em nossa inteligência, em nossos recursos, ou buscamos ajuda em lugares errados. Mas essa história nos lembra que a verdadeira segurança está em Deus. Quando confiamos nele, quando colocamos nossas dificuldades diante dele em oração, ele age de maneiras que nem sempre podemos entender, mas que sempre são para o nosso bem. A noite em que o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados, não foi apenas um momento de livramento, mas também uma noite de julgamento. Deus julgou a arrogância dos assírios, sua idolatria e sua violência contra os povos que haviam conquistado. Isso nos lembra que Deus não é indiferente ao que acontece no mundo. Muitas vezes parece que os ímpios prosperam, que os poderosos abusam dos mais fracos sem consequências. Mas a história mostra que, no tempo certo, Deus traz justiça. Nenhum império dura para sempre. Nenhuma força humana pode se manter eternamente se estiver em oposição a Deus. Será que entendemos essa lição em nosso tempo? Vivemos em uma era onde muitos confiam apenas no poder humano, nas conquistas materiais, na tecnologia e na ciência, enquanto ignoram completamente a soberania de Deus. Mas a Bíblia nos adverte que aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Quando colocamos nossa fé em Deus, encontramos uma segurança que nada neste mundo pode abalar. Nos próximos momentos deste vídeo, vamos analisar mais profundamente o impacto desse evento na história de Israel e como essa intervenção divina preparou o caminho para eventos futuros. Além disso,
Vamos explorar como essa história se conecta com a vida cristã e como podemos aplicar esses princípios em nosso dia a dia. Você está preparado para essa revelação? Então continue conosco, porque há ainda mais mistérios a serem revelados. Ao analisarmos a fundo a história do anjo que destruiu o exército assírio, percebemos que ela não é apenas um evento isolado da antiguidade, mas uma revelação profunda do caráter de Deus e da forma como ele age na história humana. Esse episódio não se trata apenas de um julgamento contra Senaqueribe e seus soldados, mas de uma mensagem atemporal sobre a justiça divina e o cuidado de Deus para com aqueles que confiam nele. Afinal, quantas vezes nos sentimos cercados por inimigos, pressionados por situações que parecem impossíveis, e pensamos que não há saída? Essa história nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode agir de maneira sobrenatural para trazer livramento àqueles que o buscam. O papel do anjo do Senhor nesse episódio é um dos pontos mais intrigantes do relato bíblico. Como um único anjo foi capaz de eliminar 185 mil soldados em uma única noite? Para entendermos isso, precisamos voltar ao conceito bíblico sobre os anjos e suas atribuições. A Bíblia nos mostra que os anjos são seres poderosos, criados para servir a Deus e cumprir sua vontade. Em várias passagens, eles são descritos como guerreiros espirituais, executando o juízo divino de maneira precisa e implacável. No livro do Apocalipse, por exemplo, vemos anjos derramando taças de juízo sobre a terra e liderando exércitos celestiais. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, afirmou que poderia clamar ao Pai e mais de 12 legiões de anjos viriam em seu auxílio. Mateus 26, 53. Isso demonstra que a força dos anjos vai muito além da nossa compreensão humana. Mas além do poder dos anjos, esse episódio nos faz refletir sobre outro aspecto importante: o tempo de Deus. Muitas vezes queremos que Deus haja imediatamente em nossas situações difíceis, mas Ele tem um propósito maior e sabe o momento certo de intervir. O cerco de Jerusalém não foi quebrado no primeiro dia, nem no segundo. Deus permitiu que o rei Ezequias e o povo de Judá passassem por um período de provação para que sua fé fosse fortalecida e para que aprendessem a confiar plenamente nele. Essa é uma lição valiosa para nós. Quando estamos enfrentando desafios, a primeira reação humana é buscar soluções rápidas e desesperadas, mas a verdadeira vitória vem quando aprendemos a esperar no Senhor, crendo que no tempo certo Ele trará a resposta. Outro aspecto fascinante dessa história é a forma como Deus responde à fé de Ezequias. Ao contrário de muitos reis anteriores que confiaram em alianças políticas e estratégias humanas, Ezequias voltou-se para Deus em oração. Ele não tentou enfrentar os assírios com exércitos ou buscar ajuda do Egito, como alguns de seus antecessores fizeram. Em vez disso, ele entrou no templo e apresentou sua causa diante do Senhor. E essa é uma lição crucial. Quando enfrentamos batalhas, nossa primeira reação deve ser nos voltarmos para Deus, pois é dele que vem o verdadeiro socorro. A resposta de Deus veio através do profeta Isaías, que trouxe palavras de esperança e livramento. E aqui vemos um princípio espiritual poderoso. Deus sempre tem uma palavra para aqueles que o buscam. Muitas vezes, em meio às dificuldades, não conseguimos enxergar a saída, mas se nos voltarmos para a palavra de Deus, encontraremos direção e consolo. Foi assim com Ezequias, e é assim conosco hoje. A Bíblia é o nosso maior recurso em tempos de crise, pois nela encontramos promessas que nos lembram que Deus é fiel e que Ele não nos abandona. E quando Deus finalmente agiu, o fez de maneira completa e definitiva. O exército assírio não apenas foi derrotado, mas destruído de tal forma que Senaqueribe não teve escolha a não ser fugir humilhado para sua terra. Isso nos ensina que, quando Deus intervém, Ele não faz as coisas pela metade. O livramento que Ele concede é total, e a vitória que Ele dá é definitiva. Quando Deus luta por nós, não há inimigo que possa resistir. E essa história tem uma conexão direta com a nossa caminhada espiritual. Quantas vezes nos sentimos como Ezequias, cercados por problemas que parecem impossíveis de resolver? Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, um conflito familiar ou até mesmo batalhas internas que enfrentamos em nosso coração. Mas a mensagem desse episódio nos ensina que não importa quão grande seja a ameaça, se confiarmos em Deus e colocarmos nossa fé nele, veremos sua mão poderosa agindo em nosso favor. O que aconteceu naquela noite nos mostra que Deus é um Deus de justiça,
mas também um Deus de livramento. Ele não ignora o sofrimento de seu povo, nem deixa impunes aqueles que zombam de sua soberania. O exército assírio aprendeu essa lição da maneira mais dura possível. Ezequias e os habitantes de Jerusalém, por outro lado, experimentaram a fidelidade divina de uma forma única. Mas e você? Será que confia plenamente em Deus quando enfrenta desafios? Ou será que, como Senaqueribe, tem colocado sua confiança nas próprias forças, sem perceber que toda vitória verdadeira vem do Senhor? Essa história não é apenas um relato antigo, ela é um convite para refletirmos sobre nossa própria fé e sobre a forma como enfrentamos nossas batalhas diárias. Nos próximos momentos deste vídeo, vamos aprofundar ainda mais a importância desse episódio e como ele se conecta com profecias futuras e com o plano de Deus para a humanidade. Se você achou essa história surpreendente até agora, espere para ver as revelações que ainda estão por vir. A história do anjo que destruiu 185 mil soldados assírios não é apenas um evento isolado do Antigo Testamento, mas um reflexo de uma realidade espiritual que atravessa toda a Bíblia. O que aconteceu naquela noite serve como um padrão profético para diversos momentos da história do povo de Deus e, mais do que isso, aponta para a batalha espiritual que acontece constantemente no mundo invisível. Esse episódio não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também revelou que ele luta pelas causas daqueles que nele confiam. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos entender. Essa história se encaixa dentro de um contexto maior do plano divino. No livro de Apocalipse, encontramos passagens que descrevem anjos executando julgamentos sobre as nações da terra. Esses eventos escatológicos revelam que Deus continua agindo na história humana, não apenas protegendo seu povo, mas também trazendo justiça contra aqueles que se levantam contra ele. Será que o que aconteceu com o exército assírio é um vislumbre do que ainda está por vir? Se voltarmos um pouco, veremos que esse evento também tem paralelos com outros momentos cruciais da Bíblia. Por exemplo, a maneira como Deus interveio para destruir o exército inimigo lembra a forma como ele agiu no Êxodo, quando afogou o exército do faraó no Mar Vermelho. Assim como os assírios pensaram que poderiam tomar Jerusalém sem resistência, os egípcios acreditaram que poderiam escravizar os israelitas para sempre. Mas em ambos os casos, Deus mostrou que quando ele decide agir, nenhum exército humano pode resistir. Além disso, esse episódio tem implicações profundas para o conceito da batalha espiritual. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, forças espirituais do mal que operam neste mundo. O ataque dos assírios contra Jerusalém não foi apenas um conflito político ou militar. Havia uma dimensão espiritual por trás disso. O inimigo sempre tenta destruir aquilo que Deus estabeleceu. Jerusalém era o centro da adoração ao Deus verdadeiro, e a tentativa de Senaqueribe de tomar a cidade representava, simbolicamente, uma tentativa do mal de eliminar a presença divina do meio do seu povo. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Essa realidade se aplica a nós hoje. Todos os dias enfrentamos lutas que vão além do que os olhos podem ver. Problemas, crises e desafios muitas vezes são reflexos de batalhas espirituais que acontecem ao nosso redor. Mas a história de Ezequias nos ensina que a solução para essas batalhas não está na força humana, mas na dependência total de Deus. Quando Ezequias apresentou sua causa diante do Senhor, ele estava demonstrando um princípio espiritual poderoso. A verdadeira vitória não vem da força ou da estratégia humana, mas da confiança em Deus. Outro ponto fascinante é a maneira como o anjo do Senhor agiu. O texto bíblico não descreve exatamente como ocorreu a destruição dos soldados assírios, e isso deixa um mistério que desperta ainda mais nossa curiosidade. Será que foi uma praga? Será que o anjo usou algum método que transcende a compreensão humana? Independentemente do meio, o fato é que o resultado foi imediato e irreversível. Isso nos ensina que Deus pode agir de maneiras que não entendemos, mas que sempre são perfeitas e eficazes. Mas essa história também traz um alerta para aqueles que se opõem a Deus. Senaqueribe não apenas desafiou Jerusalém, mas desafiou diretamente o Senhor. Ele ridicularizou o Deus de Israel, comparando-o aos deuses das nações que já havia conquistado. Sua arrogância foi sua ruína. Isso nos lembra do perigo da soberba e do orgulho. A Bíblia nos adverte em Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Nenhuma nação, nenhum líder e nenhuma pessoa pode se opor a Deus e permanecer impune. Vemos isso repetidamente ao longo da história. Grandes impérios surgiram e caíram,
E muitas vezes suas quedas estiveram ligadas ao fato de que se exaltaram acima de Deus. O Império Babilônico, por exemplo, caiu quando Belsazar profanou os utensílios sagrados do templo de Deus. O Império Romano perseguiu os cristãos e acabou entrando em decadência. Nações que rejeitam a Deus e abraçam a injustiça sempre acabam enfrentando consequências. O que aconteceu com Senaqueribe é um exemplo claro desse princípio divino. Mas e nós? Será que temos aprendido essa lição? Quantas vezes colocamos nossa confiança nas coisas erradas, acreditando que somos autossuficientes? Quantas vezes ignoramos os alertas de Deus e seguimos nossos próprios caminhos? A história do anjo que destruiu o exército assírio é um lembrete poderoso de que a verdadeira segurança só pode ser encontrada no Senhor. E ainda há mais. Nos próximos momentos deste vídeo, vamos explorar como essa história se conecta com o futuro e com os acontecimentos que a Bíblia prevê para os últimos dias. Será que veremos eventos semelhantes acontecendo novamente? O que a profecia nos diz sobre os juízos de Deus sobre as nações? Essas perguntas são essenciais para compreendermos o que Deus ainda tem a revelar. Fique conosco, porque as respostas que você vai descobrir podem mudar completamente a forma como você vê a atuação de Deus no mundo. O episódio do anjo que destruiu 185 mil soldados assírios não foi apenas uma demonstração do poder divino, mas também um vislumbre do que Deus faz e fará na história da humanidade. Esse evento nos ensina lições espirituais profundas e também nos alerta para algo muito maior que ainda está por vir. A Bíblia está repleta de profecias sobre o juízo de Deus sobre as nações e sobre a luta espiritual que acontece nos bastidores da história. Quando olhamos para esse evento com uma perspectiva profética, percebemos que ele se conecta diretamente com o fim dos tempos e com o grande juízo que ainda acontecerá sobre a terra. No livro do Apocalipse, lemos sobre anjos que executam julgamentos divinos sobre o mundo. Em Apocalipse 19, 11 a 16, Jesus Cristo é retratado como o guerreiro celestial, liderando os exércitos do céu para derrotar as forças do mal. Isso mostra que, assim como Deus interveio de forma direta nos dias do rei Ezequias, ele também intervirá nos últimos dias para julgar as nações que se levantam contra ele. Esse é um lembrete poderoso de que a história não está fora de controle, mas segue o plano soberano de Deus. Outro ponto importante a ser destacado é que essa intervenção divina mostra que Deus é o verdadeiro rei das nações. Senaqueribe pensava que podia tomar Jerusalém à força, sem perceber que estava enfrentando o próprio Criador. Da mesma forma, ao longo da história, muitas nações tentaram desafiar a Deus e foram destruídas. Esse princípio continua válido hoje. O mundo pode parecer caótico, mas Deus continua no controle. Nenhum governante, império ou sistema pode prevalecer contra ele. Mas essa história não fala apenas de juízo. Ela também fala de livramento. Deus protege aqueles que confiam nele. O povo de Judá estava em desvantagem militar, mas recebeu um livramento sobrenatural porque seu rei escolheu confiar em Deus. Isso nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, se permanecermos fiéis ao Senhor, veremos sua mão agindo em nosso favor. Esse episódio também nos leva a refletir sobre o papel da oração. Se Ezequias não tivesse buscado a Deus em oração, será que esse livramento teria acontecido? A resposta está no fato de que Deus deseja que seus filhos se voltem para Ele. Muitas vezes enfrentamos batalhas e tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, esquecendo que o primeiro passo deve ser sempre a oração. A história de Ezequias nos ensina que orar não é um último recurso, mas a arma mais poderosa que temos. E por fim, essa história é um lembrete de que Deus é fiel às suas promessas. Ele havia prometido proteger Jerusalém e cumpriu essa promessa de forma extraordinária. Isso significa que podemos confiar nele hoje. Suas promessas para nós continuam válidas e sua fidelidade nunca falha. Agora, eu pergunto a você, será que temos vivido com essa confiança? Será que temos depositado nossa fé em Deus? Ou estamos tentando lutar nossas batalhas sozinhos? A história do anjo do Senhor nos mostra que aqueles que confiam em Deus nunca são deixados desamparados. Que essa reflexão fique gravada em nosso coração. Deus é poderoso para nos livrar, seja qual for a nossa batalha. E no tempo certo, Ele trará a justiça sobre a terra.